Então a gente tem que tomar bastante cuidado, na verdade, no sentido de poder compreender. Se tem uma atribuição de novos papéis, por exemplo, né, a questão, o próprio seio, que é uma coisa tão erógena para um casal sem filhos, ela sai de uma questão sexual, seio feminino, e passa a ser fonte de alimentação. É uma compreensão completamente distinta. Então, tudo isso influencia, sim, a vida sexual. Eu acho que, ao invés de a gente entrar com uma questão de julgamento, vamos para uma coisa de entendimento, né? O que está acontecendo com a mulher ou com o homem que não está querendo mais transar? E tentar entender tudo isso e quanto que, enquanto casal e pais, eles podem se reconfigurar nesse processo, né? Na verdade, indiferente de ser namorados, um sexo casual, ou uma relação de muitos anos, é extremamente importante conversar sobre sexo. Tanto das coisas que gosta, das coisas que não gosta, quanto do que pode ou não, ou a gente não pode fazer. Acordar mesmo, isso é extremamente importante. Em vários ciclos de vida, porque vai mudando conforme o tempo. Mais alguma dúvida? Deixa eu voltar para o compartilhamento de tela, tá? Todos conseguindo ver? Sim? Sim. Não estou conseguindo deixar maior, peraí. Deu. Então, e em relação a atitudes? Então, 31,1% não usaram preservativo na última relação sexual e apenas 9,4% foram ao centro médico nos últimos 12 meses para obter alguma informação ou tratamento para DSTs. Isso é muito pouco. A gente vai sair agora do desenvolvimento físico e vamos entrar no desenvolvimento cognitivo desse período de início de vida adulta. Alguma dúvida sobre o desenvolvimento físico? A Pro assim, acha que essa porcentagem tão baixa de exames ou de procuras a médicos das doenças é por falta de informação? Eu acho que é um pouco sair do que a gente conversava semana que vem é ótimo, né? Semana passada, em relação à pandemia. É um pouco daquele pensamento infantil de tanto de egocentrismo quanto daquela ideia do heroísmo que a gente viu lá em Piaget, que é um pouco assim, comigo não vai acontecer. Então, mesmo, eu posso ir para a rua porque eu sou limpinho, eu não tenho vírus. Tu tens? Não, eu sou limpinha. Então, tem essa ideia de limpinho, que horror isso, né? Mas é quase como comigo não acontece. Então, eu não sei se eu comentei isso com vocês. O psicólogo, uma das atribuições do psicólogo é fazer laudo para vasectomia e laqueadura. E, enfim, para ver se o casal está apto, né, para procedimento, enfim, porque isso implica em várias coisas. E eu me lembro, há muitos anos atrás, um homem me procurou querendo fazer vasectomia sozinho. Ele não tinha um relacionamento fixo, tinha um filho, ele tinha, sei lá, uns 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, não tinha um relacionamento fixo e já tinha um filho adolescente. E aí, quando eu fui questioná-lo o porquê que ele tá querendo fazer vasectomia e tal, o que que ele disse? Eu não gosto de usar camisinha e eu não quero correr o risco de engravidar ninguém.
Então, se eu faço vasectomia, eu não corro risco de engravidar ninguém. Isso aí é a pergunta que não quer calar. E as doenças sexualmente transmissíveis? Quando a gente usa a camisinha, não é só para não engravidar. E aí o que ele me responde? Não, mas eu não ando com qualquer uma. Eu ando só com gente fina, só com mulher bonita. Então, significa que gente fina não tem doença sexualmente transmissível? Então, significa que mulher bonita não tem doença sexualmente transmissível? É óbvio que pode ter. Né? Qualquer um pode ter doença sexualmente transmissível se transa sem preservativo, inclusive uma única vez. Eu já contei para vocês daquela paciente que, inclusive, engravidou virgem, né? Uma única relação sexual engravidou. Né? Me lembro de uma outra paciente que pirou porque terminou um relacionamento, transou com um cara lá numa noite, enfim, e contraiu. Como é que é o nome? Herpes. A paciente estava pirada, assim, a sorte que ela era ligada, né, enfim, preocupada com a situação, né, enfim, foi fazer exame, descobriu e tratou, isso, mas ficou completamente pirada. Por quê? Porque, imagina, numa única relação, como é que isso poderia ter acontecido? E aconteceu. Então, isso pode acometer qualquer um. Eu acho muito psycho que é esse pensamento ingênuo que não acontece comigo. Que horror! E vários, assim, né? Vários. A gente parar para pensar, isso acontece com muita frequência, né? As pessoas acharem que comigo isso não vai acontecer. Pode. Pode sim. Outra coisa e conteúdo que poderíamos trabalhar a noite toda. Qual mulher que anda com preservativo na carteira? Pro homem é até bacaninha, né? Andar com camisinha na carteira e tal. E qual é a menina que... Porque meninas podem ter relações sexuais a qualquer momento, se for do consentimento e interesse dela. Se ela quiser, numa única noite, por que ela não pode carregar a camisinha também? Professora. Pode falar, Gustavo. Preservativo na carteira é legal, entre aspas, né? Junto às chaves do carro, moedas, cartão de crédito. Para acontecer algum acidente, pouco custo, né? Sim, tem que tomar esse cuidado para não furar, né? Porque, olha... Isso é fato, tem que ter esse cuidado, realmente pode acontecer, né? Mas tem que ver a validade dela, né? Se está na carteira há muito tempo, também não vai dar certo, né? Não. Coisas para tomar cuidado. Besteira, eu já vi muito adolescente que começa a transar e diz assim, eu vou usar 2 para garantir. Isso é uma tragédia, não pode usar 2. A chance, inclusive, de dar merda com 2 é muito maior. Então, enfim, cuidados e cuidados, né? E quantos adolescentes não usam camisinha, transam e depois ficam usando pílula do dia seguinte? Pílula do dia seguinte deve ser evitado ao máximo, para não dizer, deveria ser proibido. O que é a pílula do dia seguinte? Que tem muita gente que faz assim, transei com o namorado, não usamos preservativo, eu vou tomar a pílula do dia seguinte. É uma lástima. Eu não estou nem dizendo se é abortivo ou não é abortivo, porque aí é uma discussão interminável. O que é a pílula do dia seguinte? É uma bomba hormonal. É quase como se tu tomasse uma cartela de anticoncepcional numa única dose. E aí, quem já tomou, quem conhece, sabe que depois de 2, 3 dias vai vir a menstruação, né? Então, enfim, isso é uma lástima para o corpo feminino. E tem pessoas que usam quase assim como algo natural e fazem com muita frequência. Isso a nível corporal feminino é uma lástima. Sem entrar nessa discussão se é abortivo ou não. Né? Mas então tem que ter bastante cuidado. Se transou, tem que usar camisinha e ponto.
Desenvolvimento cognitivo. Antes, mais alguma dúvida? Desenvolvimento cognitivo. Então, agora, no início da vida adulta, nós entramos pela primeira vez no pensamento reflexivo, né? Que foi então desenvolvido por esse filósofo americano, John Dewey. O que é o pensamento reflexivo que só aparece nesse período, geralmente, entre os 20 e 25 anos? Que antes a gente não consegue fazer isso porque o pensamento ainda não está totalmente, né, esse nível de desenvolvimento ainda, né, que é o mielizado. O que é o pensamento reflexivo? É um tipo de pensamento lógico que torna mais proveniente na vida adulta, envolvendo um avanço contínuo e ativa de informações e crenças, levando em conta as evidências e implicações. De grosso modo, eu começo a refletir sobre as minhas crenças, os meus valores. Seria assim, quando a gente escuta uma informação na televisão, do professor, e você começa a refletir tanto em crenças, valores. Por exemplo, quando eu disse para vocês, a pílula do dia seguinte, sem entrar nessas coisas abortivas, é muito prejudicial ao corpo feminino. E eu começo assim, tá, mas por que pode ser abortiva ou não pode ser abortiva? Né? Para mim ou para mim não é. Nas minhas crenças, que sejam religiosas, que sejam científicas, que seja... Eu acho que essas reflexões, baseado em conhecimento empírico, em estudos, baseado no que eu estou vendo com os meus amigos, baseado com o que eu estou lendo, é pela primeira vez que a gente faz esse emaranhado de pensamentos e a gente começa a conseguir refletir sobre eles. Ô, professora. Pode falar, Gustavo. Mas então esse que seria uma espécie de desenvolvimento, ou o ápice do desenvolvimento das funções superiores, ele apareceria somente então após os 20 anos de idade, essa capacidade reflexiva. É um parâmetro, né, Gustavo? A gente sabe que quando a gente fala de idade é muito complexo tudo isso, né? Mas sim, basicamente só depois disso. Porque uma coisa é a gente questionar que é aquela coisa da adolescência, sabe? Você só vai sair de casa, você precisa voltar para casa meia-noite. Por quê? Porque fulano vai ficar até tarde, ciclano não sei o quê, você é terrível, mãe, por que só isso comigo? Isso não é pensamento reflexivo. Isso é um pensamento muito egocêntrico que eu faço em comparação com o outro. O pensamento reflexivo, de grosso modo, seria assim, ó, por que a minha mãe tá falando isso? Por que eu tô me comparando com o meu colega? Por que é importante para mim ficar até tarde? O que meus amigos estão fazendo? O que as pessoas no geral fazem? O que é o certo? Essas reflexões, elas vêm um pouco depois da adolescência. O adolescente vai pensar em coisas que se beneficiam. E se a gente aperta um adolescente, por quê? Né? Porque é melhor para mim. Falta argumento, falta reflexão. Por que tu quer chegar depois da meia-noite? Porque todo mundo chega. Mas, professora... Pode ir, Gustavo. Relacionado a esse pensamento reflexivo. Claramente, então, ele está totalmente ligado ao conjunto de conhecimentos adquiridos ao longo desse período de tempo, né? Porque algumas pessoas com 22 anos de idade são capazes de fazer reflexões extremamente profundas.
Outras, aos 35 anos de idade, deixam a desejar em alguns argumentos. Sim, exatamente isso. E se a gente parar para pensar, eu nem sei se todo mundo consegue ter esse pensamento reflexivo. E que vai colar muito, Gustavo, com o próximo slide, que é a inteligência emocional. Nem todo mundo vai conseguir ter, que é um pouco da resiliência, do se colocar no lugar do outro, de tentar entender, de refletir sobre tudo isso mesmo. Uhum. E é bem difícil. Mas, assim, de grosso modo, quando a gente fala de desenvolvimento cognitivo no início da vida adulta, a única coisa que diferencia dos outros períodos é o pensamento reflexivo. Porque, por exemplo, o pensamento abstrato, na adolescência a gente já consegue falar de cosmos, de Deus, de religião, que não são coisas palpáveis, amor. A gente consegue falar de pensamento abstrato na adolescência, mas a gente não consegue necessariamente refletir sobre tudo isso. Fecha, Gustavo. Sim, sim. Grupo, alguma dúvida? Ô, Pro, meio que essa fase, então, assim, é quando tu começa a questionar as coisas, sabe? Tipo, pensar mais sobre. Ele é maior do que questionar. Porque eu acho que o questionar pelo questionar entra muito na adolescência. Por que eu preciso fazer isso? Por que eu preciso fazer isso? O fulano não faz isso, o ciclano não faz isso. Esses muitos questionamentos é muito da adolescência em si. Eu acho que é mais uma questão de refletir, sabe? Seria de grosso modo, assim, bem de grosso modo, porque tudo é muito mais complexo, tá? Vamos pensar na pandemia. Se eu não tenho um pensamento reflexivo, eu vou ficar muito. É mais complexo que isso, mas só para dar um exemplo, tá? Eu vou ficar muito assim, por que isso está acontecendo? Por que comigo? Eu estou trabalhando menos, eu estou ganhando menos, eu estou me sentindo muito mal em casa, eu quero sair de casa, eu quero. Uma coisa muito egocêntrica e muito pensando por que isso está acontecendo. Um pensamento reflexivo seria assim: por que o mundo está passando por isso? Né? O que tudo isso tem a nos dizer? Quem eu quero ser no meio dessa pandemia inteira? O que isso veio nos ensinar? Isso está me afetando, mas como está afetando as pessoas do Nordeste? Eu acho que tem uma reflexão, mas tem muito também um entendimento, sabe? Não é só um questionar pelo questionar, mas é um refletir sobre essas questões. Dá para entender? Sai. Sim, então meio que tu, assim, tu tem que ter um nível de maturidade também, né? Pra começar a refletir, né? Sobre essas coisas. Sem sombra de dúvidas. E você não é mais o centro. Sim. Basicamente isso. E tudo isso que a gente está falando tem muito a ver com a inteligência emocional. Você já tinha visto falar sobre o termo inteligência emocional? Sim, muito. Muito, né? Ele é um termo bem comum dentro da psicologia. Ele já teve um boom, inclusive com livros, né? E tal. Tem um livro que é bem bacaninha, assim, bacaninha, tá, gente? Bem com essa palavra mesmo, tá? Que se chama Inteligência Emocional. E tem outros dois livros também bacaninha, que é Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? Por que os homens choram e as mulheres... Não, por que as mulheres choram e os homens mentem? É um livro muito com uma pegada comportamental, mas explica essas nuances, tanto de construções culturais como comportamentais. São livros bacaninhas, não são espetaculares, mas que trazem um pouco dessa noção do que a gente está falando, assim, sabe? Que serve para a gente ter um entendimento. A leitura é bem facinho, assim. Então, deve ter já em PDF, são livros mais antigos. Então, são coisas que estão até tendo
em desuso, assim. Hoje eu acho que vocês vão encontrar mais o termo resiliência, às vezes empatia, do que inteligência emocional, porque eu vejo que tem muitas coisas com um nome muito parecido que vão aparecendo com roupagens diferentes, né? Acho que agora está muito mais resiliência em alta, que eu acho que já está quase saindo de vez também, do que inteligência emocional, mas são coisas muito parecidas, tá? Então, inteligência emocional foi um termo criado por esse Peter Salovey e John Mayer, e se referem basicamente a 4 habilidades, que são perceber, usar, entender e administrar emoções. A inteligência emocional permite que uma pessoa utilize as emoções para lidar efetivamente com o ambiente social. Ela requer consciência do tipo de comportamento adequado em determinada situação. Por exemplo, eu sou a professora de vocês e digo que vocês têm meia hora para fazer uma prova e me entregar. O que vocês, no papel de aluno, quais são as emoções e como vocês podem lidar com essas emoções comigo, que sou a professora de vocês? Inteligência emocional de grosso modo, como as pessoas lidam com as suas emoções. Se elas têm inteligência com as suas emoções. Por exemplo, vocês podem criticar, tá cabendo, vocês podem querer fazer a prova, tá cabendo. Eu não sei se chorar copiosamente é algo de inteligência emocional. Ou, então eu não faço mais nada, tchau, professora, me dá falta, pode me dar 0. Isso também não é uma atitude de inteligência emocional. Seria como eu posso lidar com essas circunstâncias, sabendo perceber, usar e tentar administrar essas emoções. Hoje a gente usa muito a palavra resiliência, que é essa capacidade, apesar que resiliência não é só com emoções, né? Mas tentar entender isso muito com autoconhecimento, autoestima, sabendo lidar com essas questões em específico. Dá para entender o que é inteligência emocional? Sim. Alguma dúvida? Ok. Início da vida adulta ainda. Então, educação e trabalho. É a época que é a época que a maioria de vocês está passando. E a maioria dos jovens não sabe que carreira profissional seguir. Isso é um enorme problema. Eu acho que o nosso sistema é muito falho no sentido de obrigar um adolescente de 17 anos, que seria o tempo cronológico do fim do ensino médio, a escolher uma profissão que ele supostamente tem que seguir a vida inteira. Isso é muito revoltante, né? Como, Gustavo? Revoltante, né? Super, super. Se a gente pega a Europa, eles fazem uns 2 anos, o que é pouco também, mas eles entram na universidade fazendo os 2 anos de disciplinas básicas, por exemplo, a língua nativa, né? No caso nosso seria língua portuguesa, metodologia, filosofia, sociologia. Que tu quer entrar na faculdade, tu tem que fazer esses 2 anos que é comum para todo mundo. Depois tu passa pelo processo de orientação profissional e você escolhe a faculdade. Porque também tem esse peso, e claro que a gente sabe que a gente pode escolher a nossa profissão diversas vezes na vida, inclusive depois que ingressou na carreira, mas é um peso para o início da professor, jovem. E se você for parar para perceber, por exemplo, nos dias atuais, você verá que a formação ou a graduação, ela não está diretamente ligada à atuação, porque você verá, por exemplo, professores de filosofia trabalhando com comunicação,
psicólogos trabalhando com palestras, trabalhando com a docência, e aí você vai ver que não há uma ligação tão direta, porque as pessoas partem para MBA, para pós-graduação, e acabam seguindo umas áreas, às vezes, até diferentes. Então, é realmente um peso, um fardo muito grande nesse início de carreira. Inclusive, Gustavo, de o que você quer fazer, sabe? E deixar claro quais são as possibilidades. Por exemplo, eu fiz psicologia nunca imaginando que eu seria professora. É completamente contrário. Eu acho que por mais que na época eu caí um pouco de paraquedas na psicologia, na época, eu estava muito mais pensando, eu acho que ser essa psicóloga e entender a mente humana, do que necessariamente ser uma professora. Eu não vi isso como possibilidade. Depois a docência apareceu, eu amo ser professora, enfim, continuo escolhendo ser. Mas eu acho que, assim, explorar, inclusive, o que é o teu mercado de trabalho, quais são as tuas possibilidades, né? Ainda nesse período é o início na universidade, né? Esse ingresso precoce na universidade. Boto a minha mão no fogo, quanto foi difícil o primeiro semestre de vocês na faculdade. Porque tem uma coisa assim, primeiro que a universidade, a faculdade é completamente diferente de ensino médio, né? Por várias questões, por várias situações em específico, né? Então, são perspectivas completamente diferentes. Então, desde assim, como é que faz o trabalho, como é que não faz? O professor a noite toda pede para ir no banheiro, não pede para ir para o banheiro, funciona com AVA, não funciona. Então, essa transição para a universidade, até com o aluno do ensino médio, a gente está cobrando o trabalho, sabe assim, uma coisa muito mais. E o estudante universitário, ele tem uma autonomia que nem sempre ele consegue lidar com isso. Se a professora não briga eu ficar em sala de aula, tem alunos que não ficam em sala de aula e não entendem que isso lhe prejudica, ele não está ganhando, fugindo da sala de aula. São questões, né? A questão de conciliar trabalho e estudos, o desenvolvimento cognitivo na universidade já aconteceu, vai acontecer. Às vezes, na universidade, que o estudante descobre que tem déficit de atenção, ou que tem dificuldade de aprendizagem, porque lá, principalmente dependendo da escola, dependendo da formação, ele é engolido pelos colegas, por uma turma de 40, 50 alunos. Então, ele vai descobrir, às vezes, isso no início da faculdade. Também nesse período do início da vida adulta, também há o período de conclusão da universidade e início da carreira profissional, que vem com um peso gigante. Vocês não estão nisso ainda. Quando vocês chegarem na 7ª, 8ª fase, vai começar a pesar. Quando vocês chegarem na 9ª, 10ª, vocês vão começar a pirar. E não estou jogando praga, tá? Estou querendo prepará-los. Porque... Preparar emocionalmente. Eu quero assustar muito. Porque tem um peso que, assim, eu estudei 5 anos. Eu preciso trabalhar. E é um processo, né? Porque, assim, começar a carreira, ganhar dinheiro, sabe? Assim, as pessoas têm tudo, assim, muito quadradinho. Isso é complexo. Dúvida? Quando a Pro falou ali no início, saindo do ensino médio e início da faculdade, eu acho que essa coisa de idade realmente é muito importante, porque assim, eu vi alguns colegas meus do ensino médio que foram para a universidade, e o fato de ter essa liberdade, eles acabaram vendo como, agora eu já sou universitário, agora eu já sou adulto, agora eu já posso fazer o que eu quero, né? E no primeiro semestre, nossa, já jogou dinheiro fora, porque não passou nenhuma disciplina. Então eu acho que não tem a escola não dá o suporte para ti, sabe? Eles incentivam tu ir e te joga, sabe? Eles não te mostram como é a regra. Acho que tu chega muito de paraquedas. E tem um outro problema, Sai, que isso é uma coisa super questionável, mas eu não sei muito bem a solução, tá?
Porque quando a gente organiza uma grade curricular, há uma tendência que a gente coloque as disciplinas mais básicas no começo. E a gente joga as mais específicas para o final. Por quê? Porque o aluno está mais maduro, a gente vai entrar na psicologia em si, verdadeiramente, da metade para o final da faculdade. Porque quando o aluno tem a base, está mais maduro. E no começo é aquela coisa mais básica de ser humano, de entendimento, tô falando da psicologia, né? Só que essas disciplinas mais básicas, por exemplo, na psicologia, anatomia, filosofia, antropologia, embriologia, genética, elas não dão suporte do que é psicologia. Então, às vezes, o aluno chega na quinta, sexta fase e se dá conta que não gosta de psicologia. Só que ele fez a metade da faculdade e agora tranca o curso e vai fazer o quê? Ou toca mais 2 anos e meio para ver o que dá. Então, isso é um outro questionamento. E às vezes esse questionamento volta lá no final da faculdade, porque tem a falsa ideia que vai se formar e vai trabalhar para ontem. E aí não consegue, às vezes, o emprego de cara, isso não significa necessariamente que tu seja bom ou ruim. E tu fica assim, então eu quero fazer uma nova faculdade. E às vezes não é nem que você não gosta, é porque você estava com uma pressa que não aconteceu naquela velocidade que você queria. E o aluno vai lá e começa uma faculdade do zero, sabendo que o tempo vai ser muito maior de adaptação, vai ter que fazer uma nova faculdade, vai ter o início de novo, né? Início de carreira profissional. Eu gosto muito dessa frase aqui. Todo adulto tem necessidade de ajuda, de calor humano, de proteção. Sobre muitos aspectos, essas necessidades diferem e ainda assim se assemelham às de uma criança. Por que eu estou trazendo isso? Lembram que a gente falou um pouco sobre isso? A gente estudou aquele artigo que os adultos têm a falsa sensação que quando eles se tornarem pais, eles vão se aproximar dos pais. Por que eu estou falando? Porque tem-se a ideia que depois que se vira adulto, a gente não precisa cuidar mais, a gente não precisa zelar mais. E às vezes vem muito empregado com uma cobrança muito grande, que é mais ou menos assim: agora eu preciso me virar, agora eu estou terminando uma faculdade, agora eu preciso ganhar dinheiro, eu não posso estar me sentindo mal, eu não posso estar me questionando se eu quero fazer isso na minha vida inteira. Então, vem uma coisa assim que eu sou adulto, eu não posso mais ter problema. E sim, o adulto tem necessidades tanto quanto uma criança também tem necessidades. Desenvolvimento do relacionamento entre adultos com os pais. Era muito do que nós estávamos falando aqui. É claro que muda, né? Se a gente está falando de um relacionamento de filhos adultos com pais, eles são diferentes do relacionamento com adulto. Basicamente, os pais não vão mais cuidar como cuidavam na criança. O que eu vejo muito em psicoterapia, muito, é um adulto que não recebeu o cuidado que deveria na infância. Lembram lá do livro Sobrevivência? Desculpa. O drama da criança superdotada? Todo aquele complexo. Então, é um adulto que não recebeu todo o carinho que precisava na infância, e aí ele se torna um adulto mega responsável, sério, trabalhador, ajuda os pais financeiramente, cuida da irmã problemática, faz isso pelo pai, faz isso. E por quê? Porque quer, mesmo adulto, receber a atenção e o reconhecimento que não recebeu na infância.
E isso é uma lástima. Por quê? Se os pais já não deram na infância quando a criança precisava, imagina reconhecer um adulto que não precisa, porque faz tudo. Então fica o adulto a vida toda querendo o reconhecimento dos pais e os pais muitas vezes achando que está tudo bem porque o filho é independente e sabe fazer. Isso é uma coisa que eu percebo muito no processo de psicoterapia. O que às vezes o adulto filho tem dificuldade de entender é que nós estamos falando de 2 adultos. E se a gente está falando de 2 adultos, não vai ter necessariamente o cuidado. Pela primeira vez, o pai e a mãe, que eram cuidadores, têm uma relação igual ou quase igual com os filhos. Na velhice muda de novo. Mas aqui é uma relação muito próxima, de parceria. Isso muda bastante. Pessoal, menos de 1 minutinho, vou fechar a sala e mandar o link para vocês de novo, tá bom? Até daqui a pouquinho.